Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos Geopo MRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal nessa segunda-feira. Hoje é dia 29 de junho de 2026, não é? Muito triste, eu tenho visto alguns vídeos e imagens do que ocorreram, né, lá na Venezuela com aqueles dois terremotos. Réplicas estão acontecendo o tempo todo, né? As placas estão se ajustando, é incrível, né? E eu vi um grupo de pesquisas norte-americano dizendo que existem 33% de chance, um terço, de terem morrido mais de 100 mil pessoas. Uma boa parte de Caracas virou um entulho total, né? De tantos prédios que desabaram e tem muita gente ainda embaixo dos escombros. Que tragédia, tragédia enorme, né? Em 1812 eles tiveram um terremoto parecido. Óbvio que a tragédia agora é maior porque tem muitos prédios, né? Naquela época a humanidade vivia mais no campo. Então hoje a vida nas grandes cidades, né, e a vida, as pessoas vivendo de maneira vertical, né, em edifícios, as tragédias são muito maiores, muito maiores, né? Então é uma tristeza, todo o sofrimento do povo da Venezuela, né? Primeiro passaram pelos comunistas criminosos, né? Depois que agora o Donald Trump está libertando o país, né, de todos esses bandidos, eles têm esse episódio realmente lamentável, né? Que tristeza, né? Que tristeza. Talvez o único lado bom é que possa servir para unir o povo, né? Bom, aqui na nossa análise de hoje a gente vai falar sobre as guerras de satélites, né? A guerra espacial, como que a Rússia planeja rivalizar no espaço com o Elon Musk, com o seu Starlink, né? Na verdade, a antiga Guerra Fria, ela tinha um componente de corrida, né, entre as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, um componente muito forte que era a corrida espacial, né? Um ia para a Lua, o outro ia também, um mandou o cachorro para a Lua, o outro mandou o astronauta, aí os americanos lá em 1969 vieram com toda aquela história, né, que desconfia-se até hoje de que eles foram para a Lua, né? Mudou o paradigma de toda a situação, né? E hoje voltou nessa nova Guerra Fria que está se desenhando, nessa Guerra Fria 2.0, que vem junto com essa nova ordem global, né? Porque são três grandes nações aí juntas para anular os desejos e as aspirações dos donos do mundo, né? Os cazares falsos judeus. Estão aí juntos a Rússia de Putin, a China de Xi Jinping e os Estados Unidos do Donald Trump nessa luta para anular todos esses que atuam nos bastidores, né? Mas isso não significa que entre eles não haverão rusgas, né? Não haverão diferenças
e elas já começaram a surgir. Eu lembro que aqui mesmo nesse canal eu disse que as diferenças começariam a surgir no momento em que os donos do mundo estivessem neutralizados, né? Não derrotados. Veja, tem muita gente que pode confundir, né? Eles estão neutralizados, eles se retiraram de cena e estão planejando, né, para 2045. Enquanto isso aí, as três grandes nações, os três grandes players agora brigam para ver quem vai sair na frente nesse mundo moderno, né? Esse mundo que está sendo redesenhado a partir agora da volta do Donald Trump ao poder, né? E a Rússia, ela quer concorrer ali na área de satélites, né, na área ela, embora ela esteja para trás no quesito inteligência artificial, eles dependem muito da corrida espacial e corrida de satélites também, porque eles são a maior nação nuclear do planeta, a maior. Nem os Estados Unidos e nem a China têm tanto poder nuclear quanto a Rússia de Putin. E por conta disso eles precisam, né, por conta de toda a tecnologia dessas novas armas nucleares, eles precisam correr também com a implantação desses satélites, né? Eu vou ler um texto do jornal Russia Today, que embora a gente tenha que levar em consideração, é do jornal Russia Today. Eu ainda não li o texto, né, li um trechinho, mas com certeza ele vai supervalorizar o poder russo, que não está nessa mesma velocidade. Para rivalizar com o Elon Musk ainda vai demorar um pouco, viu? Não é da noite para o dia. Só que eles colocam no texto que vai acontecer da noite para o dia, e não é assim. Vai demorar ainda. Os americanos estão muito na frente ainda, né? Então ele diz o seguinte: a Rússia está se preparando para implantar dezenas de satélites de fabricação russas, né, esse ano, para expandir uma rede de banda larga em órbita baixa, que segundo o presidente Vladimir Putin não vai ficar nada a dever ao Starlink do Elon Musk. Isso eu ainda duvido. Pode até superá-lo em alguns aspectos, também duvido. O conjunto de satélites russos Razvet, que significa aurora em português, está no centro do esforço de Moscou para construir uma cobertura espacial soberana que fortaleça a soberania nacional russa, reforce as capacidades do país em guerra com drones e mantenha a Rússia conectada em meio a toda a pressão ocidental. O que significa toda essa pressão ocidental? Alguns aqui do nosso canal vão lembrar, né, eu falei muito sobre isso no começo do canal, sobre aquela capacidade que os americanos tinham de controlar toda a internet, basicamente, porque eram todas empresas americanas. Vocês lembram das espionagens de 2013, que fez com que o Edward Snowden fosse elevado à categoria de mito aí na mídia? Ele disse que os americanos poderiam, na época, entrar em sistemas de várias nações, desligar os sistemas, deixar as nações no escuro, né, se ele entrasse no sistema de uma distribuidora de energia elétrica. Isso assustou o Putin em Moscou e fez com que ele trabalhasse com afinco para encontrar todas as brechas da internet russa para poder evitar esse tipo de guerra eletrônica, né? Que faz parte desse componente de guerra híbrida que a gente está vivendo hoje em dia. Então, por exemplo, os russos, o que eles querem, né? Eles querem uma internet completamente independente do resto do mundo. Muita gente acha, mas também é uma censura. Mais do que censura, eu nem acho que seja tanto censura, né? Também tem esse componente, né? Porque a gente sabe que o governo do Putin não é aquela beleza de democracia, embora seja um regime que luta contra o globalismo. Eu já comparei aqui no canal algo parecido com o que o Brasil vivia sob o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, né? Um regime duríssimo com opositores, né? Um regime que não aceita ficar em segundo plano, duro com os opositores e linha dura com toda essa ideologia macabra aí dos globalistas, né? Então é assim, acredito que a maior preocupação do Putin nesse quesito seria não ser vulnerável para ataques hackers ou não tão hackers assim, ou até
ataques oficiais, né, do que ele chama de Ocidente. Eles chamam aqui no texto de manter a Rússia conectada em meio à pressão ocidental, né, ou seja, os donos do mundo, ou o próprio Ocidente, né, depois que eles estiverem mostrando os dentes um para o outro, que já começou a acontecer, né, isso significa que os donos do mundo já estão de uma certa maneira anulados. Então o russo aí, o Putin, ele não quer estar vulnerável a toda digamos, essa falha que poderia ocorrer. Então ele está fazendo, ele tem que correr atrás, né? Mais importante para ele do que ter a melhor inteligência artificial é ter uma internet que não seja vulnerável a ataques de outras nações, né? Pode até ser a China, porque essa parceria entre Putin e Xi Jinping, entre Rússia e China, é uma parceria também para gringo ver, né? Porque esses são dois povos que não têm conexões, assim, já até entraram em guerra, né? Então não é uma parceria totalmente confiável, não é? Bom, vamos continuar o texto. Ele diz aqui: o programa Razvet tem o potencial de melhorar significativamente a soberania digital da Rússia e a sua capacidade de combate com drones. Os drones são controlados por satélites, né? Eis o que sabemos então sobre os satélites Razvet da próxima geração da Rússia. Agora vem exagero por parte, né? Lógico, o veículo que está fazendo a matéria é um veículo russo, é o Russia Today, o jornal Russia Today. Criado pela empresa aeroespacial privada russa Biro 1440, parte do conglomerado IKS Holding, esse programa Razvet estreou em 2023 com 3 satélites experimentais, seguido por uma segunda missão de teste em 2024. Em março, a Biro 1440 lançou o primeiro lote de 16 satélites já em escala comercial. Os satélites funcionam como estações com base em 5G. Olha lá, 5G. Estão interligados por comunicação a laser e transmitem dados à velocidade de até 1 Gbit, com latência de até 70 ms. O modelo mais recente, Razvet 3, pesa cerca de 370 quilos, muito mais pesado que os seus antecessores de 2023 e 2024. Estima-se que o projeto completo vai custar 515 bilhões de rublos, fazendo aí a conversão, dá mais ou menos 7 bilhões de dólares, né? É um investimento que o governo de Putin quer fazer para diminuir a sua inviolabilidade, né? Aumentar, diria, a sua inviolabilidade nas redes, né? A sua inviolabilidade digital, né? Diferentemente do Starlink, o Razvet opera a partir de uma órbita mais alta. Eles ficam mais altos que o Starlink, em torno de 800 quilômetros da superfície da Terra. Uma escolha que equilibra o número de satélites necessários com a sua vida útil e a sua área de cobertura, né? Um segundo lote de 16 satélites Razvet 3 está programado para ser lançado na segunda quinzena de junho, a partir do cosmódromo de Plesetsk, no norte da Rússia, utilizando um foguete Soyuz 2, de acordo com a Rocket Launch Live, um site que monitora lançamentos espaciais com base em avisos emitidos por autoridades de aviação, não. A Rússia planeja ter 156 satélites Razvet em obra até o final desse ano nosso, aqui 2026, né? E querem chegar até 900 satélites em órbita, o Razvet, até 2035. Aí ele diz assim: porém o lançamento não ocorreu sem problemas, né? Óbvio que eles iam ter problemas para lançar. Um dos satélites que foram lançados em março, conhecido como Objeto 4, já sofreu uma aparente falha em um dos seus propulsores e se desintegrou na atmosfera no dia 6 de junho. O Biro 1440 confirmou a perda, ressaltando que as capacidades da constelação permanecem intactas, não. Putin também confirmou no início desse mês, agora de junho, que Moscou está trabalhando em drones de ataques pesados, com controle via satélite.
arma de guerra. Ó. Drones guiados por satélites são difíceis de serem bloqueados por medidas de guerra eletrônica, já que o sistema Razvet utiliza uma rede 5G não terrestre, que emprega feixes de rádio altamente concentrados que são emitidos do espaço. Todo esse esforço espelha o uso que a Ucrânia faz dos terminais Starlink para coordenar ataques com drones, trocar dados em tempo real e resistir a interferências externas. Vários relatos sugerem que os militares russos também usaram terminais da Starlink no campo de batalha, alguns aparentemente capturados, embora Moscou afirme que não houve remessas oficiais do sistema Starlink para o país. Em fevereiro, a empresa SpaceX, do Elon Musk, atendendo a um pedido do governo ucraniano, tomou medidas para interromper o uso não autorizado dessas unidades que foram capturadas pela Rússia. Então, os russos não estão conseguindo usar essas unidades aí do Elon Musk. Ó. Para além do campo de batalha, o programa Razvet russo tem o potencial de se tornar uma infraestrutura crítica para um país vasto demais para ser totalmente coberto por fibras óticas ou torres de celular. As torres são especialmente problemáticas em estepes e tundras, os rincões da Rússia, onde o permafrost está derretendo e o solo continua se movendo. A cobertura via satélite poderia ser particularmente benéfica para áreas muito remotas, mas que são estrategicamente importantes para a Rússia, para o país, como o Ártico, a Sibéria e o extremo oriente da Rússia. A Rússia, para quem olhar aí no mapa mundi, ela tem uma dimensão muito grande, Geograficamente ela é muito grande. Então é difícil de você atender a todos, como ele está dizendo aqui, via cabo. Então tem que ser via satélite, Então, com certeza deve ter lugares lá nos rincões da Rússia que não chega a cobertura de internet. Isso para uma nação que tem que sair na frente nessa nova Guerra Fria 2.0, isso é péssimo. Então a gente já começa a entender que isso aqui parece ser prioridade para o Vladimir Putin, Tanto que eles querem lançar até 2035, daqui a 9 anos, 900 desses satélites Razvet. Então, vai demorar, aquilo que eu disse para vocês, Qual é a diferença entre os Starlink e os Razvet? Embora a mídia ocidental e até mesmo o chefe da Roscosmos, Dmitry Bakhanov, tenham descrito o Razvet como um rival russo do Starlink de Musk, acho que está muito longe ainda, os dois divergem em filosofia de projeto. O Starlink depende de milhares de pequenos satélites orbitando a aproximadamente 450, 480 km de altitude, enquanto a órbita mais alta do Razvet, a 800 km, permite que um número menor de satélites cubra uma área maior, embora com uma latência um pouco maior. Latência que ele diz delay, Ainda estou ruim da garganta aqui tomando remédio, mas vai melhorar se Deus quiser, A SpaceX também concentrou a cobertura do Starlink em regiões mais densamente povoadas e comercialmente mais lucrativas, deixando de fora a Rússia, a Bielorrússia, a China e grandes áreas da África e da Ásia. O Razvet, por sua vez, foi projetado para fornecer cobertura estável no Ártico russo, na Sibéria, na Crimeia e no extremo oriente de todo o país. Então, ele é mais efetivo, como ele vai estar mais alto no espaço, ele vai ter uma cobertura maior do que a Starlink, pelo menos é o que eles dizem, Enquanto a Starlink foi criada para o mercado de massas, a Razvet é voltada para grandes empresas, indústria e toda uma infraestrutura crítica governamental. E a infraestrutura militar da Rússia também, Ambos os sistemas podem se conectar diretamente a telefones celulares comuns sem hardware adicional,
sendo que a rede russa utiliza exclusivamente uma arquitetura 5G muito mais recente, muito mais moderna. Ao discutir as diferenças entre o Razvet e o Starlink de Musk, Shelobkov enfatizou que a Bureau 1440 não estava tentando clonar o sistema projetado por Elon Musk, né? E que constrói todos os componentes e sistemas principais do satélite dentro da própria Rússia. Então é assim, eles estão querendo adquirir soberania digital, eles perceberam a vulnerabilidade, né, na dependência do Ocidente, desde que surgiram aquelas possibilidades, né, que o Edward Snowden deixou claro, sobre invasões, hackeamento, né? O Vladimir Putin, de uma certa maneira, ficou assustado, né? Imagina ele entrar dentro de uma guerra, por exemplo, você entra dentro do sistema de energia da Rússia e desliga, deixa a Rússia no escuro. Aí acabou, né? Perdeu a guerra, né? Como é que vai lutar sem energia, né? Como é que vai garantir soberania sem energia elétrica? Então é isso, mais uma grande corrida agora. Vejam, percebam que a Rússia não está tão preocupada com a própria inteligência artificial, mas com o fato da defesa interna do país, né? Ela não quer sofrer ataques hackers, ela não quer sofrer invasões. Por isso que ela está planejando rivalizar no espaço aí com o seu Starlink do Elon Musk, né? Eles querem se garantir de uma maneira mais firme, né, de que não estarão vulneráveis num futuro muito próximo. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos. Muito obrigado a todos aqueles que colaboram com o nosso canal. Quem puder colaborar com o nosso canal, seguem aí o número da conta no Banco Bradesco, a chave do Pix. Qualquer valor você está ajudando muito o nosso trabalho aqui, a continuação do nosso trabalho. Muito obrigado a todos, né, aqueles que compartilham os áudios de análise também. Grande abraço, desejo uma excelente semana e eu volto amanhã. Tchau, pessoal, valeu! Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.